Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gui do canal Matemática e Exercícios. Se você procura aulas de matemática para o ensino médio, vestibular e também para o Enem, então você está no lugar certo. Inscreva-se aqui no meu canal e acompanhe as novidades. Toda semana tem aula nova saindo. E a aula de hoje é sobre progressão geométrica, a nossa PG. Então vamos começar com a definição. Uma progressão geométrica ela é definida como uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por uma constante que eu chamo de razão da progressão geométrica. Não entendeu? Então tem um exemplo aqui que fica bem fácil da gente entender. Olha só, eu tenho essa sequência formada pelos números 2, 4, 8, 16, 32 e 64. A gente percebe uma característica muito importante dessa sequência, que cada termo é o anterior multiplicado por 2. Consegue perceber isso? Ó, 2, depois virou 4, depois 8, depois 16, aí 32, depois 64. Cada número é sempre o dobro do anterior. Significa que eu estou multiplicando sempre por 2 para obter o que vem depois. Então isso é uma PG. Eu sempre multiplico cada termo por uma constante que eu chamo de razão da progressão para obter o termo seguinte. Então nessa progressão aqui, qual que é a minha razão? A minha razão ela é 2, porque eu estou multiplicando cada termo por 2 para obter o que vem depois. Ó, 2 vezes 2 dá o 4, depois 4 vezes 2 dá o 8, aí 8 vezes 2 dá o 16 e assim por diante, tá? Bem fácil. Aí a gente tem que identificar alguns elementos da nossa PG. O A1, o A2, o AN, o N e o Q. Então é bem fácil, tá? Como a gente já estudou na progressão aritmética, A1 ele é o primeiro termo, tá? Então o A sempre representa termos da minha progressão e o númerozinho que tem embaixo indica a posição desse termo. Então A1 é o primeiro termo que eu tenho da minha sequência. Nesse caso aqui, então é o 2, né? Bem fácil. Certo? A2 então é o segundo termo, então aqui é 4. Quando eu falo AN, eu estou me referindo ao último termo da progressão. Por que isso acontece? Porque nem sempre eu vou saber quantos termos eu tenho na minha PG, tá? Então AN representa o último, porque são N termos. Nem sempre eu sei quantos termos são, então nem sempre eu conheço esse N, tá? Então AN, ele é o último termo. Nesse caso aqui, como eu conheço quantos termos tem, eu sei que são 6, o meu AN vai ser o A6. Porque eu sei que o último termo é o sexto. Nesse caso eu conheço o N, tá? Mas então, a N representa o último termo. Nesse caso, 64, que é também o A6. Tá ok. N, então, justamente é o número de termos. Nesse caso a gente conhece que é 6. E Q é a razão. Por que a razão é Q, professor? Porque ela vem de quociente, tá? Como é que eu faço para achar a razão de uma progressão geométrica? Você sempre vai dividir qualquer termo pelo seu anterior, tá? Então a razão eu posso achar dividindo o A2 pelo A1, tá? Posso dividir o A3 pelo A2, posso dividir o A4 pelo A3 e assim vai. É só dividir qualquer termo pelo seu anterior que você acha a razão. Então aqui, o que a gente faz? 4 dividido para 2 dá 2. Se eu fizer 8 dividido para 4 dá 2 também. 16 dividido para 8 também dá 2, certo? Então nesse caso aqui a razão é 2. E a gente já viu também, logo de cara, que era 2, né? Mas nem toda PG vai ser tão fácil observar assim qual é a razão. Mas aí é só você dividir qualquer termo pelo seu anterior, a gente acha a razão. Bem tranquilo, né? Agora a gente tem aqui a classificação de uma progressão geométrica. Eu posso ter uma PG que ela é crescente, decrescente, oscilante ou constante. Para ela ser crescente, eu vou ter que ter o meu primeiro termo maior que zero e a razão maior que zero, tá? Que é esse caso que nós temos aqui. Primeiro termo ele é positivo, maior que zero, e a razão é maior que zero. Então, minha PG é crescente, tranquilo. Mas ela pode ser crescente também se acontecer o seguinte: se o A1 for menor que zero e a razão ela estiver entre 0 e 1, e seja diferente de zero, tá? Então, a gente tem um exemplo disso aqui. Olha só essa PG. Ela é formada pelos elementos, pelos termos menos 8, menos 4, menos 2 e continua, certo? O que acontece? Primeiro termo é negativo, tá? E a razão está entre 0 e 1. Qual é a razão nesse caso aqui? É só eu dividir o menos 4 para o menos 8, eu vou obter menos 4 sobre menos 8, vai ficar 1 sobre 2, ou 0,5, tá? Então a minha razão está entre 0 e 1. Porque aí o que vai acontecer? Quando eu multiplico menos 8 por 0,5, dá menos 4. 0,5 é metade, né? Aí eu faço menos 4 vezes 0,5 dá menos 2. Então está crescendo essa PG, porque menos 4 é maior que menos 8. Então a PG pode ser crescente assim também. Para ela ser decrescente, primeira condição que eu tenho, o A1 positivo e a razão entre 0 e 1.
tá? Ou eu posso ter o meu A1 negativo, primeiro termo menor que zero, e a razão maior que 1. Então nesse exemplo aqui, eu tenho o meu primeiro termo menor que zero, ele é negativo, e a razão é maior que 1. O que vai acontecer? Nesse caso aqui a razão é 3 positivo. Aí se eu pego menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 vezes 3 dá menos 27. Então a minha PG é decrescente, tá? Ela vai diminuindo. Menos 9 é menor que menos 3 e assim por diante, né? Para minha PG ser oscilante, eu tenho que ter a minha razão negativa e nenhum termo da PG tem que ser igual a zero. Então não pode ter nenhum termo zero na PG. Por que ela é oscilante? Porque eu vou pegar, por exemplo, o primeiro termo aqui, menos 2. E a minha razão é menos 2 também. O que acontece? Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Só que aí eu pego 4 positivo vezes menos 2 dá menos 8. Aí menos 8 vezes menos 2 dá 16. Tá? Então sempre que a tua razão é negativa, os termos eles vão oscilando. Dá um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Então uma PG que é oscilante. E a PG pode ser constante se a razão for igual a 1. Porque aí eu multiplico sempre cada termo por 1 para obter o seguinte, vai dar o próprio termo. Então PG constante se a razão for igual a 1. Tá? Então são PGs de características um pouco diferentes aqui, mas são todas PGs, tá? Então tem que tomar cuidado aqui. Agora a gente tem aqui o termo geral da progressão geométrica. Olha só, o termo geral da PG é dado por essa formulazinha aqui. O AN é igual ao A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. E a gente vai entender então o que significa essa fórmula aqui. Que é, na verdade, só a definição da PG. É só pensar na definição da PG que a gente vai chegar nessa fórmula aqui. É bem fácil, tá? Então eu tenho aqui essa PG formada pelos termos 1, 2, 4, aí tem 3 pontinhos e termina no 256. Esses 3 pontinhos aqui, entre o 4 e o 256, significa que eu não sei quantos termos tem entre eles, tá? Eu só sei que o último vai ser o 256, termina aqui a PG. Bom, quem é o nosso A1 então? Nosso A1 é o primeiro termo, né? Nessa nossa PG aqui, ele é 1, tá aqui. O Q é a nossa razão, então, é o quociente entre qualquer termo e o seu anterior. Como é que eu faço então para achar? É só eu dividir o 2 por 1 ou o 4 pelo 2. Eu divido qualquer termo pelo seu anterior, né? Pelo seu antecessor. Então, nesse caso, aqui a nossa razão ela é 2, bem fácil. O N eu não conheço nessa PG, porque eu não sei quantos termos tem entre o 4 e o 256. Então, eu não sei o total de termos. O N eu não conheço. E o AN vai ser o último termo, né? O AN representa sempre o último. Então, eu sei que o último é 256. Eu não sei quantos termos são, mas eu sei que o último é 256. Então o AN é 256. Tranquilo. E a gente vai pensar um pouquinho agora, então, para encontrar o A5. Eu quero achar o quinto termo dessa progressão geométrica. Bom, aqui eu conheço só os 3 primeiros, né? Conheço o A1, o A2 e o A3 e quero achar o A5. Bom, se a gente for pensar no termo geral, então, o que vai acontecer? A gente vai pegar o A1, e aí eu quero chegar no A5. O que eu vou ter que fazer então? Bom, é só a gente pensar na definição da progressão geométrica. Eu sempre multiplico cada termo pela razão para obter o que vem depois. Essa é a definição. Então você vai pensar o seguinte, se eu multiplicar o A1 pela razão, eu vou obter o A2. Aí eu multiplico pela razão de novo, vou obter o A3. Multiplico pela razão mais uma vez, vou obter o A4. E pela razão de novo, obtenho o A5. O que significa? Que o A5 é só eu multiplicar o A1 pela razão 4 vezes, tá? O que é multiplicar Q vezes Q vezes Q vezes Q 4 vezes? É uma potência, né? É Q na quarta. Então o A5 ele é A1 vezes Q elevado na quarta. Então o termo geral nada mais é que essa lógica que eu tenho aqui, tá? Se eu quero achar o A5, o meu N é 5. Então eu pego A5 igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Se o meu N é 5, 5 menos 1, 4. Então A5 é A1 vezes Q na quarta. Então, o termo geral nada mais é que você fazer isso aqui, tá? Bem fácil. Então, nesse nosso caso aqui, qual que é o A5? O meu A1 ele é 1, que é o primeiro termo, eu faço 1 vezes Q na quarta. Então, a minha razão é 2, meu Q é 2, eu faço 1 vezes 2 na quarta. 2 elevado na quarta dá 16, né? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, dá 16. Esse é o quinto termo da minha PG. Agora eu quero achar o A6, o sexto termo da minha progressão geométrica. O que eu posso fazer? Bom, a gente pode pensar novamente no termo geral e fazer essa mesma ideia que a gente fez no A5, por exemplo, tá? Então a gente ia chegar que o A6 ele é o A1 vezes Q elevado na quinta. Mas a gente pode pensar de uma outra forma. Se eu conheço o A5, o que eu posso fazer?
Pensa na definição da PG. Não é só eu multiplicar o A5 pela razão que vai vir o termo que vem depois? Exatamente isso, né? O que acontece? O A5, o A6 ele pode ser simplesmente o A5 vezes a razão. O que acontece aqui? Eu não usei o A1. Então eu não preciso sempre usar o A1 como no termo geral. Eu posso fazer uma relação que use dois termos quaisquer. O A6 ele é o A5 vezes a razão. Eu poderia fazer o A6 de outra forma. O A6 poderia ser o A3 vezes Q ao cubo. Tá? Qual a característica que a gente percebe que acontece aqui? Você sempre vai pegar a posição que você quer chegar, menos a posição onde você está, e vai ser o expoente da tua razão. O que significa isso? Se eu quero chegar no A6 e estou no A5, 6 menos 5 dá 1. Então o expoente da razão é 1. Se eu quero chegar no A6 e estou no A3, 6 menos 3 dá quanto? 3. Então é só eu fazer o meu A3 multiplicado pela razão ao cubo. Tá? Então na verdade é uma adaptação do termo geral para que eu faça a relação entre dois termos quaisquer e não usando sempre o A1. Tá? Então eu posso usar essa relação aqui também. Então nesse caso aqui, o meu A5 é 16, 16 vezes a razão que é 2, eu tenho 32. Ou se eu fazer A3 vezes Q ao cubo, vai dar a mesma coisa. O A3 eu sei que é 4, é o terceiro termo. 4 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo eu sei que é 8, né? 4 vezes 8 eu tenho 32. Tá ok. Agora a gente vai achar o número de termos da nossa progressão geométrica. Achar então o nosso N, tá ok? Bom, para isso a gente pode ou usar a fórmula do termo geral, ou uma outra alternativa que pode ser mais eficiente, que eu vou mostrar depois, tá? Bom, então a gente vai primeiro usar o termo geral. Como é que eu vou fazer? Eu conheço o último termo, eu sei que ele é 256, então eu vou trocar o AN por 256, tá aqui. Aí eu tenho A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. O A1 eu sei que é 1, então vai ficar 1 que multiplica a razão, que é Q, elevado a N menos 1. A razão então eu sei que é 2, eu vou ter 2 elevado a N menos 1. Qual que é o problema que eu tenho aqui? Que o meu N que eu quero achar, ele está no expoente. Então eu tenho uma equação exponencial. O que é uma equação exponencial? Quando é incógnita, ela está no expoente. Tá ok? Como é que eu faço então para resolver? Na verdade não é tão difícil assim. Eu vou ter que igualar as bases. Como assim igualar as bases, professor? Eu vou ter que perceber que esse 256 aqui, ele é 2 elevado na 8. Como é que eu vou saber, professor, que 256 é 2 elevado na 8? Tem que lembrar lá das potências, né? Se eu fazer 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, vai dar 256. Então, 256 é 2 elevado a 8. Tá ok. Igual a 1, que multiplica 2 elevado a n menos 1, fica 2 elevado a n menos 1. Multiplicar por 1 fica o próprio cara que está ali, né? Agora sim as minhas bases estão iguais. As bases nos dois lados da igualdade é 2. Então é só eu igualar os expoentes. Se as bases estão iguais, é só igualar os expoentes. Então eu tenho que 8 é igual a n menos 1. Aí é só isolar o n, eu passo esse menos 1, somando eu vou ficar com 8 mais 1 que dá 9. Então eu vou ter 9 igual a n. Eu vou ter que o meu n é 9. Então eu sei que são 9 termos na minha PG. Mas como esse n está no expoente, pode ser que em alguns casos fique um pouco mais complicado calcular isso aqui. Então o que é interessante a gente fazer? Você pode construir a tua PG. Em alguns casos dá para construir a PG. Como assim construir a PG, professor? Olha só. Vamos pegar o seguinte, vamos colocar aqui embaixo. Eu sei que eu tenho 1, 2 e depois 4. E eu sei que a razão dessa PG é 2. O que eu posso fazer? Eu posso construir. Qual vai ser o próximo termo? 8. O próximo é só eu multiplicar pela razão. É só ir multiplicando cada termo pela razão que dá o termo seguinte. Então eu sei que o próximo vai ser 16, que é 8 vezes 2. O próximo vai ser 16 vezes 2, que dá 32. O próximo vai ser 32 vezes 2, que dá 64. Depois 128. E aí 128 vezes 2, eu vou ter 256. Pronto. Não deu trabalho nenhum. Eu construí a PG. Aí é só eu contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Meu N é 9. Tá? Então você pode tentar sempre construir a tua PG, que é mais fácil que resolver essa equação exponencial do termo geral, certo? Agora nós temos uma propriedade que é muito importante nas progressões geométricas. Bom, imagina que esses três números aqui, A, B e C, eles estão em progressão geométrica. Imagina não, eles estão em progressão geométrica, tá?
que vai acontecer? Que conclusão a gente pode tirar disso aqui? Qual relação que a gente pode obter? Eu sei que se eu dividir o b pelo a, vai dar a razão, porque a razão é sempre qualquer termo dividido pelo seu anterior. Então se eu dividir b para a, dá a razão. Se eu dividir c para b, também dá a razão. Qual a conclusão que eu posso tirar? Que b sobre a é igual a c sobre b, certo? Porque ambos resultam a razão. Se b sobre a é razão e c sobre b é razão, isso aqui, essas duas divisões, são a mesma coisa. Então eu tenho essa igualdade aqui, tranquilo? Bom, se é uma igualdade de duas frações, é uma proporção. É só eu multiplicar cruzado. Então eu tenho que b vezes b resulta b ao quadrado. Então eu tenho b ao quadrado igual a vezes c. E a gente chega na propriedade. Essa aqui é a propriedade, tá? Se você pegar o termo do meio e elevar ao quadrado, é igual a multiplicação do seu antecessor pelo seu consequente. O que significa isso? Você pega o termo do meio elevado ao quadrado, é a multiplicação do que vem antes com o que vem depois desse termo. Vamos pegar um exemplo para verificar isso aqui. Imagina que eu tenho essa PG aqui, formada pelos elementos 3, 9 e 27. Certo? E aí continua aqui. Seguindo a propriedade, se eu pegar o termo do meio, que nesse caso aqui é 9, e elevar ele ao quadrado, tem que ser igual à multiplicação dos outros dois, do que está na frente e atrás dele. Então é só eu fazer 3 vezes 27. 9 ao quadrado dá quanto? 81, certo? 9 vezes 9 é 81. 81 é igual a 3 vezes 27? É, 3 vezes 27 é 81. Então eu verifico a propriedade, tá? Agora a gente tem aqui a PG de três termos. PG de três termos é uma forma genérica de eu representar uma progressão geométrica, tá? Quando uma questão fala que três números estão em PG, estão em progressão aritmética, como é que eu represento isso? Eu tenho que ter uma forma genérica para representar. E é justamente essa forma aqui. Então eu vou escolher um número x, um número qualquer. Eu tenho x aqui, é um dos termos. Se eu pegar o que vem antes do x, vai ser x dividido pela razão, tá? Porque o termo que vem antes é sempre o número dividido pela razão. E o que vem depois é o número multiplicado pela razão, é a definição de PG. O termo seguinte é o anterior multiplicado pela razão, né? Então é dessa forma eu represento uma PG genérica, uma PG qualquer, tá? X sobre Q, x e x vezes Q. Então se uma questão falar que três números estão em PG e você quer representar esses três números, você faz dessa forma aqui, certo? Bem fácil. E para finalizar, nós temos agora a soma dos termos de uma progressão geométrica. Eu posso ter dois casos diferentes, tá? Eu posso ter uma PG finita, que ela tem um certo número de termos, e eu posso ter uma PG infinita, tá? Bom, quando a PG for finita, então não tem segredo. A gente vai usar essa formulazinha aqui, o A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, tá? Toma cuidado que esse menos 1 não está no expoente, tá? É Q elevado a N e disso você desconta 1. Certo? Sobre Q menos 1. Então não tem segredo, é só você ter o primeiro termo da tua PG, o A1, conhecer o número de termos, tá? Saber quantos termos você quer somar, certo? E conhecer a razão, bem fácil. E se a PG ela for infinita com a razão entre 0 e 1, tem também uma fórmula para calcular, tá? É só você fazer o A1 sobre 1 menos a razão. Então tem que conhecer o primeiro termo e a razão, tá? Esse símbolozinho aqui então é de infinito. Então você vai fazer a soma dos infinitos termos ali. Então essa foi a nossa aula sobre a progressão geométrica, a PG. Espero que você tenha gostado. Assista agora a aula de exercícios resolvidos, que eu vou fazer exemplos então, envolvendo tudo isso aqui que a gente viu. A gente vai aplicar a soma dos termos aqui, vai aplicar a propriedade, PG de três termos, e vai também trabalhar com o termo geral na relação que a gente tem com os termos ali e tudo mais. Então, estou te esperando lá. Valeu, tchau!